Oi, pessoal! Hoje a gente vai estar falando dela, olha só, a tartaruga. Que bonitinha, né? Linda, olha só o casco, as patinhas, as nadadeiras, né? Na verdade, tá linda, tartaruga. Então, a tartaruga, ela é um réptil, também um quelônio. Quelônio porque ela tem o casco, né? Esse casco. Então, esse casco nada mais é do que uma armadura óssea, né? Usada para proteção e também contra ataques de predadores. Então, ela tem essa dupla função nesse animalzinho tão sagrado que é a tartaruga, né? Então elas são adaptáveis também, tremendamente adaptáveis. Elas tanto andam na água doce quanto na água salgada e também na terra, né? Então tem essa questão da adaptabilidade. Então a primeira coisa que quando a gente fala nela, a gente já lembra, né? É primeiro do casco. Então como é que a gente trabalha com os animais de poder no xamanismo? A gente vai observar, né, o comportamento delas, como que elas se comportam, aonde que elas caminham, ou se nadam, ou que elas se alimentam, quais as características físicas, né, do animal. E aí a gente pode fazer uma reflexão e utilizar no nosso dia a dia. Então, a tartaruga, por exemplo, né, com o casco, essa questão da proteção, né? Se você está vivendo um momento difícil, né, na tua vida, às vezes que tu está sentindo que tem muito ataque, muita inveja, muitos ciúmes, muito blá 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 envolvendo o teu nome, tu pode usar a energia da tartaruga, do casco da tartaruga para te proteger, né? Ou então, você vai ficar aguentando, às vezes, muitas vezes, alguém, né, te desaprovando, te excluindo? Não, né? A gente aguenta um certo tempo, depois a gente vai tomar rumo. Então, se recolhe no casco da tartaruga, né? Que vai te dar, pode te dar essa proteção que você precisa, porque também um certo tempo a gente pode ficar em ambientes tóxicos, até a gente perceber que eles não fazem mais parte da nossa vida. E nesse momento, o que a gente faz? A gente simplesmente se afasta, né? E a tartaruga tem essa questão de ter essa proteção, né? Sobre adaptabilidade também, não que a qualquer dificuldade a gente já deva sair correndo, até porque ela é lenta, né? Ela vai muito devagarinho, mas ela é adaptável. Se ela tiver que ficar na água, ela vai ficar. E se ela tiver que ficar na terra, ela também fica. Se tiver que ficar na água doce, muito bem. E se na salgada, também muito bem. Então, existe essa questão, né, da tartaruga. Outra curiosidade que eu achei o máximo é que elas não têm orelha, né? E fiquei pensando, meu Deus, mas será que elas não ouvem? Elas escutam sim. Elas não têm orelhas e nem ouvido externo, claro, por uma questão aquática, né? Então, mas elas têm o ouvido médio e o ouvido interno. Então, elas ouvem dessa forma. Então, também a questão do ouvido, da orelha, me chamou muito a atenção, né? A gente não ficar ouvindo muito comentário que não nos ajuda em nada, né? Ou ouvir pessoas e situações que não nos dizem respeito. Então, saber também colocar esse limite. E a gente pode aprender com a tartaruga a fazer isso. Interessante, né? Outra coisa que eu gostei é que eles são geralmente animais inofensivos, né? São aquela tranquilidade, aquela calma. Tartaruga não quer guerra com ninguém, não é assim que a gente fala? Então, mas elas têm espécies, né? São várias espécies, desde espécies gigantes até espécies um pouquinho menores, né? Outra curiosidade que eu achei muito interessante é que elas se comunicam antes de nascer. Karen, como é que é isso? Pois é, se comunicam antes de nascer. As fêmeas ficam na água, né? E os filhotes, antes do ovinho eclodir, né? Abrir, então eles se comunicam com a mãe lá dentro da água. Pois é, eles têm essa característica de fazer essa comunicação, né? E elas vão se comunicando da água com os filhotes que estão na areia, enterrados, né? Para guiar
os filhotes no momento certo de nascer. Que legal, né? Eu achei o máximo. E aí também, né, quando eles nascem, eles também ouvem o chamado da mãe e vão para a água. É muito mágico. Outra coisa bem legal, que a gente também, como mulher também, né, e os homens também, hoje em dia, elas envelhecem muito lentamente, né? Sabe por quê? Porque elas têm um mecanismo que é de estudo, né, para atrasar o envelhecimento. Acredita nisso? Então a gente que é mulher e que tem aquela vaidade, né, de se manter bem com a idade, trabalhar com a energia da tartaruga, pedindo para a gente encontrar, né, essa fórmula mágica de atrasar o nosso envelhecimento. Outra coisa que eu queria falar, que é muito importante, é que elas estão em perigo de extinção. Então, o xamanismo, a gente preza muito pela preservação e pelo cuidado com a terra e com os seus habitantes, que não somos só nós, né? Os nossos queridos animais. Então, você pedindo assim, fazendo esse pedido, esse rezo, né? Para que você cuide das tartarugas. Eu já tive a oportunidade de nadar com elas no mar aqui onde eu moro, em Santa Catarina. Eu um dia avistei uma tartaruga lá no fundo, e bem fundo mesmo, onde as pessoas geralmente não vão. Isso já faz alguns anos. E aí eu, como nado bastante bem, né, desde criança, entrei e fui até lá ver o que estava acontecendo, porque geralmente elas não vêm tão próximas, né? E aí lá chegando, essa tartaruga era enorme e eu vou tentar colocar na minha foto de capa desse vídeo para vocês verem o tamanho da minha mão e o tamanho do casco da tartaruga, né? Mas essa tartaruga estava machucada por uma rede, né? Tinha um fio de rede nylon enrolado e nós tentamos salvar essa tartaruga, tiramos da água para tentar salvar, porque ela estava meio parada, não conseguia se movimentar, né? E essa tartaruga não resistiu. A gente jogou de volta na água e no outro dia ela tava na areia, né? Então ela não conseguiu. Então a gente tem esse chamado, né? Aqui no xamanismo, desse cuidado, né? Com a terra, com as plantas, com a água. Eu peço muito pela pesca, evitar a pesca predatória, esse cuidado com as redes, né? Porque machucam e matam os animais. Aquela tartaruga era muito grande mesmo. Então eu fiquei muito triste em ver no dia seguinte a tartaruga morta, né? Porque estava toda cortada pelos fios, né? A gente tentou, tirou, né? Mas ela já estava, acho que num estado já se decompondo. Então, vamos preservar, vamos cuidar da natureza, não vamos poluir as nossas praias, os nossos rios, as nossas cachoeiras, as nossas nascentes, vamos cuidar do meio ambiente. Se você vai lá, pode ir, é lindo, maravilhoso, mas não deixe lixo. Cuide dos nossos animais, vamos preservar a nossa mãe terra. Esse é um pedido que eu faço. E também eu gostaria de falar sobre a tartaruga nas culturas do norte, né, da América do Norte. Então, eles lá enxergam a tartaruga como a mãe terra, né, a própria mãe, a energia da mãe, né? Então, é uma personificação da energia do sagrado feminino. Interessante, né? Então a tartaruga eles consideram também a mãe, a grande mãe, né? Eles entendem que nós seres humanos, descendemos também, derivamos as nossas vidas desse ser, né? Da tartaruga. Então é como se a gente fosse filhos dela. Então imagina alguém que mata uma tartaruga, tá matando a própria mãe. Ui, é assim que funciona. Então que a gente deve honrar, né, esses animais, e a tartaruga nos ensina, né, a honrar a terra e as águas, porque ela vive nesses dois ambientes. Então respeitar, né, ela ensina muito sobre a troca, sobre o dar e o receber, né, da gente fazer também uma troca, né, com a terra. De que maneira que você faz isso? Você faz isso, né? Mesmo quem mora na cidade, eu encontrei uma maneira. Como é que eu devolvo, né, para a terra?
uma das coisas que eu faço, porque eu vivo aqui num sítio, é plantar, né? Então, estou sempre plantando árvores, plantando flor, plantando plantas ornamentais, frutíferas, todo tipo de planta. Então, é a minha maneira de oferecer, porque a gente entende que a gente, durante a nossa vida, a nossa existência, a gente vai tirando muita coisa da terra, né? E vai entregando muito lixo. Imagine os plásticos, né, as garrafas PET, né, tudo isso se demora muito tempo, né, para se decompor, né, no nosso solo. Então a gente está, de certa forma, poluindo a mãe terra com todos esses plásticos. Imagine se você fizer uma seleção de todo o plástico que você consome numa semana, dependendo do tamanho da sua família, é muito, né? Tem pessoas que usam embalagem para tudo. Então, esse é mais um recado. Você está entregando esse lixo para a terra, né? Então, é diminuir o máximo possível, né, a quantidade de plásticos, né, que você coloca na terra ou joga no lixo, né? Então, com isso, a gente muda, né, esse dar e esse receber, né? Quantas vezes a gente vai nas cachoeiras, pelo menos aqui da região que eu moro, é uma região onde nascem todas as águas da minha região. E às vezes a gente vai ali, tá cheio de oferendas, mas com plástico, com sujeira, com coisas que as pessoas deixam. Então também fazendo esse apelo para as pessoas terem cuidado, deixarem somente coisas que vão se decompor facilmente, que vão alimentar os animais também, né? Então esse cuidado, né? E voltando a falar mais da tartaruga, você também possui, né, essas carapaças, assim como ela tem a carapaça para proteção, você também tem essa carapaça. Você pode se utilizar disso, né? Para quê? Ai, para quê, Karen? Para se proteger da inveja, dos ciúmes, das agressões inconscientes às vezes das pessoas, né? Porque às vezes tem coisas que não são conscientes. A gente entende isso, né? Às vezes as pessoas têm inveja de uma coisa que para você não tem um significado aparente, mas que talvez para ela seja tudo, né? E esse é um conceito bem difícil às vezes da gente compreender, né? Porque a gente às vezes não tem esse costume, né? Eu pelo menos nunca tive. Então de estar cobiçando, né? Ai, que o outro tem, não, mas tem gente que o tempo inteiro vive nisso. Então isso é uma doença, né? E a gente pode se proteger desses ataques usando essa carapaça, né? Então, com isso a gente vai estar honrando, né, os nossos próprios sentimentos, né? Poder se voltar para o nosso interior para honrar, né, a fonte curadora do nosso interior, né? Olhar mais essas pessoas também, a gente pode, com a energia da tartaruga, olhá-las com um olhar mais maternal, né? E de compaixão verdadeira, né? Porque é isso que está faltando, né, no nosso mundo. Então, a gente pode estar trabalhando dessa forma. E a gente também pode estar usando a tartaruga quando a gente está em uma situação difícil, complicada no momento de vida, para ver a nossa situação fluindo em harmonia. Assim como ela flui em todos esses ambientes que eu falei anteriormente, você também pode fluir, né? Enterrar os teus ovos na areia, os teus sonhos na areia, né? E esperar que eles possam amadurecer, assim como ela faz com os ovos da tartaruga, né? Ela enterra na areia, deixa lá e aguarda esse tempo para que eles amadureçam. Assim pode também você fazer com os teus projetos, né? Projetos financeiros, projetos de vida, né? Enterrá-los ali e aguardar até que eles frutifiquem. Então, tudo isso a gente pode aprender com a energia da tartaruga. Me deixa aí nos comentários como você acha ou vai utilizar o poder e a energia da tartaruga na sua vida. Me conta mais um pouquinho de você.